Para famílias de crianças pequenas, receber um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento geralmente vem acompanhado de muitas reações e diversos sentimentos, por vezes contraditórios. Dúvidas vão surgir quanto ao caminho a seguir em termos das terapias e intervenções e como essa condição vai afetar a vida futura da criança. O que priorizar? Quais as melhores terapias? Qual a melhor escola? Como dar notícia para outros familiares ou mesmo para os irmãos dessa criança? Como fazer das comunicações com a criança uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento? Tudo isso são questões que vão surgir logo após o diagnóstico e que devem ser discutidas com a equipe de cuidados. Eu sou Camila Mazzetto, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o que acontece depois do diagnóstico de um transtorno do espectro autista e como nós podemos transformar esse caminho em um caminho de crescimento e desenvolvimento tanto para a criança quanto para a sua família. Em primeiro lugar, nós precisamos falar do impacto emocional que o diagnóstico pode ter para pais e cuidadores. O termo autismo traz diversas representações mentais, isso é, ideias sobre o que significa ser autista ou ter autismo. Essas ideias podem ir desde o conceito de que o autismo é simplesmente uma diferença ou um modo de ser, até o conceito de que existe algo errado com a criança e que ela não vai poder evoluir. Por conta de como o autismo vem sendo representado na nossa cultura, muitas vezes essas representações estão associadas a um conceito muito negativo de evolução e desenvolvimento da criança em relação àquilo que ela pode, então, alcançar no futuro ou fazer ao longo da vida. No entanto, essas visões podem ser desafiadas quando os pais e cuidadores entram em contato com profissionais que vão ajudá-los a entender o perfil neuropsicológico e neurodesenvolvimental de cada criança, isso é, o funcionamento particular dela com as suas dificuldades e também potencialidades, de modo que a família então se relacione com o diagnóstico de uma maneira individualizada e que representa de fato as capacidades desta criança em questão. E o que precisa acontecer primeiro? O primeiro passo é buscar entender o que esse diagnóstico significa no caso específico dessa criança. Isso é muitas vezes facilitado por um profissional que tem familiaridade com o diagnóstico, conhece bastante sobre transtornos do neurodesenvolvimento e teve acesso à avaliação inicial da criança. Aqui, o profissional pode explicar aos pais as características gerais do que significa ter um transtorno do espectro autista e fazer conexões com aquilo que foi observado especificamente e individualmente para aquela criança que foi avaliada, fazendo conexões não só para descrever as dificuldades da criança, mas também as potencialidades em ampliar o desenvolvimento e adquirir maior autonomia. Nessa etapa inicial, o acesso à informação é muito importante, pois os pais têm que fazer decisões quanto à equipe que vai cuidar da criança ao longo dessa trajetória. Dúvidas e questões a respeito das diversas abordagens em autismo devem ser esclarecidas nessa etapa. É nessa etapa também que uma relação de respeito mútuo e colaboração entre pais, familiares e equipe de cuidados deve ser estabelecida. Em seguida, vem o projeto personalizado. Numa segunda etapa, o foco deve estar na organização de um projeto personalizado para a criança e para a família, considerando os objetivos iniciais das intervenções e as necessidades específicas trazidas pelos pais. Esse projeto geralmente vai envolver as estratégias de comunicação realizadas em casa, a organização de terapias e atividades no entorno da criança, e também a comunicação com a escola, para ajudar os pais a terem atitudes que ampliem o desenvolvimento da criança durante as interações que eles têm em casa juntos.
profissional responsável pela orientação dos pais e pelo acompanhamento da família vai buscar entender como eles têm tido sucesso ao longo do tempo comunicando com essa criança, quais são os desafios ainda a serem abordados. Pais e cuidadores são então orientados em relação a ajustes na comunicação que podem ser mais eficazes para fazer com que a criança responda e participe das situações sociais envolvidas na rotina da família. Além disso, eles podem ser orientados a buscar outras atividades ou outras situações que podem favorecer o exercício de certas funções que são observadas mais frágeis, como, por exemplo, incentivar a participação da criança em atividades com outras crianças, em observar a autonomia e as rotinas diárias como uma oportunidade de crescimento e independência, ensinando a criança a fazer algo sozinha, cuidar de si, organizar uma pequena tarefa. Então, tudo isso é parte de uma conversa com as famílias nesse primeiro momento, pensando na rotina e adaptação cotidiana. No caso de serem indicadas terapias específicas, é nessa etapa que a família vai discutir com os profissionais quais são as necessidades mais urgentes observadas por eles e quais os objetivos que devem ser observados ao longo desse processo inicial. Esses objetivos geralmente são traçados a partir daquilo que é observado na avaliação inicial e também de acordo com aquilo que a família espera alcançar. Por exemplo, se uma criança ainda não fala ou tem dificuldade em se comunicar ou se sua autonomia é muito restrita, esses podem ser objetivos iniciais importantes para serem discutidos, organizados em pequenos momentos ao longo da intervenção, em pequenos outros objetivos que vão ser alcançados gradualmente. Uma rotina consistente e clara é então desenhada para que os pais possam se organizar sem sobrecarga em relação ao início dessas terapias e intervenções. O projeto personalizado ele pode envolver um ou mais profissionais de diversas áreas e deve buscar alcançar um nível ótimo de estimulação para aquela criança. Isso é, evitando sobrecargas, mas também alcançando a estimulação necessária para uma evolução inicial que seja satisfatória para todos os envolvidos no processo. Muitas vezes, mais não significa melhor. E muitas vezes no autismo, apesar da gente discutir a importância de intervenções coordenadas e intensivas, vem se observando que essas intervenções elas podem ser menos intensivas e mais transpostas para o dia a dia da criança a partir das orientações aos pais e à escola e da transposição de certos princípios de cuidados e de intervenção a outros contextos que não só a terapia. É por isso que a escola também é chamada a participar desse processo. São esclarecidas as dúvidas dos pais em relação ao processo de adaptação e inclusão escolar, e eles também são orientados pela equipe de cuidados a manter uma comunicação com a escola que seja aberta e que permita transpor os objetivos clínicos ao ambiente educativo e de vida da criança na interação com pares e outros profissionais. Nesse sentido, o trabalho é costurado a muitas mãos e a equipe de cuidados pode também discutir diretamente com a escola como organizar certas atividades, rotinas, ambiente, para que a criança possa ser acolhida e seu potencial possa aflorar no contexto escolar. Em todas essas etapas, o trabalho em conjunto com uma equipe multiprofissional é fundamental para que a família não se sinta isolada ao longo desse processo. Manter em mente a noção de que mudanças acontecem ao longo do tempo é também um aspecto fundamental desde o início das intervenções e logo após o diagnóstico. A noção de processo e de que isso leva tempo ajuda a manter a família engajada no enfrentamento das adversidades e dificuldades que podem parecer grandes no início desse caminho. Depois do diagnóstico, muitas famílias se veem sobrecarregadas com tantas escolhas e ações a serem tomadas para organizar a rotina da criança de uma nova maneira que permita a ampliação da sua autonomia e do seu desenvolvimento. É por isso que ter o suporte de uma equipe de cuidados é neste momento muito importante. É a equipe que vai acolher não só
as emoções e reações que a família muitas vezes precisa processar ao longo do caminho, mas também vai ajudá-los a compreender a criança em sua totalidade, incluindo seus potenciais, fazendo com que o diagnóstico se torne de um momento de impacto emocional grande a algo que possa representar um crescimento e o desenvolvimento para o grupo familiar e também para a criança que se vê com o diagnóstico do autismo. Se esse tema faz sentido para você, me siga aqui no canal e também lá no Instagram, onde eu coloco alguns conteúdos que podem ser de interesse a pais e cuidadores de crianças com diagnóstico de autismo ou um transtorno do neurodesenvolvimento. E me conta aqui nos comentários, qual foi a maior dúvida que surgiu para você após um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento?